Olá, professor! Olá, crente docente! Em mais uma lição, agora vamos falar da lição que tem um tema bem interessante. Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. Lição de número 5. O que você acha, professor? Obadias é um livro pequeno, 21 versículos. É o menor livro do Antigo Testamento. Dá para extrair alguma verdade de um livro de Obadias? Bem, Deus é um Deus de verdades, de grandes verdades, não pequenas verdades, apesar do pequeno conteúdo do livro de Obadias, mas é um livro interessante. O livro vai tratar, principalmente então, se tem a dúvida histórica, se está ligada à última invasão, 605 é a primeira, tá? Corrigindo, 605 é a primeira invasão na terra de Nabucodonosor. São 2 anos depois da profecia de Abacuque. Abacuque profetiza em 607. Então, 605, quem vai exilado é Daniel. Daniel e seus 3 amigos e alguns outros da corte. 597 é a segunda invasão, que aí vai Ezequiel. E, por fim, a terceira, 586 ou 87. Questão do tempo aí você tem uma variação um pouquinho. Então, uns vão dizer 87, outros 86. Mas vamos ficar nessa data de 86. Nessa última invasão, você tem a destruição de toda a terra, que foi falado pelo profeta Jeremias nos seus últimos capítulos sobre a questão do rei da Babilônia e a deportação para lá, para o povo de Judá. Então aqui, Obadias, ele não fala para Judá, apesar de estar no contexto de Judá, não no contexto de Israel, Reino Norte. Dito isso, essa questão do Obadias, a gente pode entender que os inimigos, ou seja, a tribo que aproveita a invasão dos caldeus e destrói, saqueia, debocha e abusa assim de Israel, são os edomitas. Lembrando que os edomitas são descendentes de Esaú, que foi para a montanha de Seir, que fica ali próximo ao Mar Morto, mais abaixo ali em direção ao deserto da Judéia, bem ali, indo já para o finalzinho, é sudoeste, mais ou menos, para ser mais exato aqui. Você tem um mapa na sua mente aí, Jerusalém como centro, então o sudoeste de Jerusalém. E a história de Esaú e Jacó é uma história de guerra, de luta, de trapaça. Então você pode perceber que os edomitas, como se estivesse se vingando do fato de Jacó ter tirado a bênção de Esaú. Sendo que, na verdade, o autor dos Hebreus vai dizer que Esaú, mesmo com lágrimas, não alcançou aquilo que queria, porque era profano. O que é profano? Carente de espiritualidade. Então, os edomitas são descritos com a mesma característica do seu antecessor, o seu patriarca, o antepassado. Então, os edomitas são descritos como carentes de espiritualidade e vão aproveitar o fato da invasão dos caldeus ou dos babilônios e vão arrasar e ajudar a destruir completamente as cidades de Judá. Então, quando Obadias profetiza ou vaticina sobre os edomitas, ele está me ensinando algumas coisas em relação a isso. Primeiro, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que paga os atos de cada um. Você é livre para tomar a atitude que você desejar tomar na sua vida. Mas lembre-se que você vai ser preso às atitudes que você tomou. As consequências de sua atitude serão cobradas naquilo que você semeou. Consequentemente, os edomitas, eles vão destruir, espoliar e vão massacrar Judá, lutar contra. Então você vai ter várias passagens bíblicas onde os edomitas aparecem. Interessante que Obadias vai dizer que você pode colocar seu ninho acima das estrelas. Eu, o Senhor, te derrubarei de cima para baixo. Essa metáfora de Edom como uma ave que coloca o seu ninho, como uma águia que coloca seu ninho muito alto, demonstrava de fato, não somente que ele era um povo belicoso, mas um povo soberbo. Consequentemente, todo soberbo é abatido por Deus. Nisto, os edomitas eram hostis, e você vai perceber essa mesma hostilidade até em Malaquias. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Ou seja, a escolha de Deus é uma escolha soberana, mas a escolha que é feita a partir do comportamento. Como eu disse anteriormente, Esaú é profano, carente de espiritualidade. Isso implica que Jacó, com todos os seus defeitos, ele era um homem mais voltado ao espiritual. Como Esaú era caçador,
era voltado para o material, para a força do seu braço, para a sua capacidade, sua sagacidade. E Jacó não. Claro que isso não exime a culpa de Rebeca e Jacó naquela famosa frase que é enigmática: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ou seja, a mentira e o engano para obter alguma coisa, mesmo que seja seu. Interessante que a bênção seria de Jacó. Os dois povos lutavam na barriga da mãe. Eram duas nações. Esse ressentimento histórico dessas duas nações vão perpassando na história até que depois os edomitas sejam exterminados e também igualmente levados cativos que sobraram. Consequentemente, a profecia para os edomitas, como um povo que zomba, um povo que luta contra Israel, é um povo que foi mal. Até mesmo na saída de Israel do Egito, você pode perceber a inimizade no pós-cativeiro de Israel e a não autorização de passar pelo território. Eles passariam, pagariam pela água, pelo pão. Isso demonstra uma aversão a Israel e, consequentemente, você tem a decretado por Deus a destruição desse povo, porque é um povo que maltratou o povo de Deus. Então, uma grande verdade prática é: quando o povo de Deus é maltratado, Deus age. Somos como as meninas dos olhos de Deus, como sua pupila, sua íris, e tocar naquele que realmente é povo de Deus, servo de Deus. Não é uma teologia da vingança, mas uma teologia da retribuição que é bíblica. A lei da semeadura vale. Gálatas 6, 6, 7, 8. O que o homem semear, ele vai colher. Porque ele é livre para escolher, mas preso ao resultado das suas atitudes. Consequentemente, Deus vai punir a nação de Edom e também vai destruí-la. Consequentemente, nós temos outra grande questão aqui, uma restauração de Israel em Obadias. Obadias ele tem um caráter também apocalíptico. Lembrando que a palavra apocalipse não é destruição, é simplesmente revelação. O gênero apocalíptico, ou de apocalipse, ele fala de julgamento. Com poucas exceções, todos os apocalipses, ou seja, o que está em Obadias, o que está em Sofonias, o que está em Malaquias, em outros trechos do Antigo Testamento, se refletem no Apocalipse do Novo de João. Então você tem um reflexo de todos esses textos dentro do texto de João e o demonstra uma restauração, uma proteção e um julgamento daqueles que se levantam contra o povo de Deus e contra Deus. No caso, Obadias, ele vai dizer que, apesar do sofrimento de Judá, Deus iria restaurar novamente o povo. Como no contexto de Osés diz que entre duas varas, duas madeiras, José e Judá, falaria da restauração de dois reinos e um só governante, um Davi, entendemos, pois então, aqui que o alvo disso tudo era a denúncia contra a atitude e o comportamento, mas também, além do julgamento contra os inimigos, uma restauração para que Deus voltasse a tratar com seu povo num caráter mais escatológico. E é interessante que ele traz algo em Obadias 1,17, que diz que a bênção, porque tudo que foi padecido na mão dos edomitas, mas a bênção sairia de Sião. Existe um conjunto de salmos, os salmos de Asaf, dentro do contexto, porque está dentro da tribo de Corá, os salmos da Coraitas, os salmos de Sião, inclusive aquele que você conhece, 137, como podemos cantar os cânticos de Sião em terra estranha, porque nossas harpas estão no salgueiro. E só podemos entender que a bênção vem de Sião. E aí eu entendo a coisa muito melhor, que de repente o leitor originário, o leitor implícito do texto de Obadias, não houvera percebido que se a glória de Deus se manifesta em Sião, não é no Sinai. Então fala de uma nova lei, uma mudança de lei, uma mudança de jurisdição. Além do julgamento, fala então da restauração a partir do Monte Sião. Vamos lembrar da geografia no Planalto ali, que corresponde ali à cidade de Jerusalém, você tem alguns montes. Sião, Moriá, Ofel, Bezeta, Acre. Então você tem 5 montes, e um mais alto que o outro. Por isso que São Bento diz, como os montes de Sião, ou seja, os que estão em redor de Sião, os outros montes. Então, quando a lei sai de Sião, é porque no período onde Davi
quando ele leva a arca de forma correta para Jerusalém, Davi vai colocar a arca no Monte Sião, porque Moriá é o templo. Mas nesse período, o tabernáculo, o templo não estava feito, o tabernáculo se encontrava em Gion, segundo Reis. Quando Salomão vai orar pedindo sabedoria, ele vai lá em Gion sacrificar. Mas era um tabernáculo em Gion que não tinha arca, porque a arca é colocada no Monte Sião, no quintal da casa de Davi. Isso representa uma adoração sem sacrifício, porque quando Davi leva de forma correta a arca, dava 5 passos, ajoelhava, cantava e sacrificava. E aí você vê aquele rio de sangue até o Monte Sião, mas apenas aquele sacrifício, não mais nenhum outro sacrifício. Tal qual Cristo, em seu sacrifício, que nos dá acesso até a maior presença de Deus, que era a arca, que hoje representa Ele mesmo. Consequentemente, temos maior acesso e todas as bênçãos vêm de Sião. Por isso que Hebreus capítulo 12 vai dizer que não chegamos ao Sinai, que pega fogo, mas ao Monte Sião, a igreja dos primogênitos. Consequentemente, o desfecho do livro de Obadias é a restituição. Deus julga o seu povo, mas Deus também abençoa o seu povo. Deus julga os inimigos do seu povo e restitui a Israel a Judá o que era dele. Deus é um Deus de restituição. Deus vai restituir na sua vida. Quando Deus restituir aquilo que é seu, Ele não só restitui, Ele acrescenta muito mais. Porque se você olhar Obadias, os inimigos não estão mais no território, ou seja, há uma amplitude de território. Obadias do 1, 18 a 21. Então que Israel agora ocupa um lugar de destaque dentro dessa escatologia do Antigo Testamento. Os profetas vão pronunciar o reino, vão pronunciar a justiça de Deus, a punição de Deus, e esse pequeno livro que tem um grande objetivo de nos ensinar que, por mais que sejamos perseguidos, nunca seremos destruídos. Como Judá foi perseguido pelos edomitas, mas não foi destruído. Como hoje, encontra-se a partir de 1948 o Estado de Israel, onde Deus volta depois a tratar com eles após o arrebatamento da igreja. Nisso também aprendemos que Deus é um Deus de restituição. Por mais que venhamos perder algo, aparentemente perdê-lo ou perdê-la, Deus é um Deus que nos restitui, porque temos uma aliança com Ele. É um pequeno livro que tem um enfoque de justiça, de punição, restituição, de retorno, e os inimigos de Deus são banidos, e o povo é abençoado e exaltado. Não se preocupe com aquilo que você tem passado. Se você for fiel ao Senhor, se você obedecer princípios, Deus vai te honrar, vai te restituir e vai modificar a sua situação, como aconteceu no livro de Obadias. Interessante, o nome do profeta Obadias é servo de Deus, servente de Deus. Então o nome do profeta é tão profético quanto o livro. Para que você seja restituído e restaurado, você precisa estar numa posição de dependência. Por isso o nome servo. O servo ele não tem nada. Ele depende de tudo do seu Senhor. Então, fala de uma dependência de Deus. Não é você que vai se vingar. Ah, você mudou de posição social e agora você vai pisar naquela pessoa que te pisou. Não é isso. É Deus que vai te honrar. E quando Deus te honra, Deus te dá lugares outrora ocupado por pessoas que te ofenderam e te humilharam. Deus costuma tirar de um e trazer para o outro. Deus tem esses negócios assim, vamos dizer, como eu disse no começo da aula, Esaú e Jacó, Deus tem essa questão, não é o maior, é o menor. O maior, Esaú, você virá o menor, Jacó. Não é Caim, é Sete. Não é Rúben, é José. Depois não é José, é Judá. Então Deus vai sempre invertendo, modificando. E Deus trabalha dessa maneira. Tal qual foi a bênção entre Efraim e Manassés. Um mais velho, Jacó inverte, abençoa o menor que Efraim, e Efraim torna-se maior que o irmão mais velho, Manassés. Então Deus tem essa questão de modificar. Muitos pensam que são o primeiro, que são os melhores, que são aqueles que são da vez, e Deus muda e pega aquele que não é, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então, eu fecho aqui com essa dica. Busque contextualizar e aplicar a mensagem para o seu aluno hoje, porque senão você vai falar apenas do aspecto escatológico
e da vingança em relação à injustiça feita pelos edomitas contra a nação de Judá. Então, até um próximo momento, onde nós vamos falar no Crente Docente sobre a atuação de Deus para com seu povo ou uma outra lição qualquer. Então, te aguardo. Curte, compartilhe e continue nos seguindo aí no Crente Docente. Deus te abençoe grandemente.